Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Esse que é o nosso 100º vídeo. Um vídeo que eu nunca esperava estar gravando. Na verdade, quando eu comecei isso aqui eu tinha muita motivação para começar. Depois fui baixando, parando. A despeito aqui de não ter visualização, a maioria dos vídeos não tem visualização, não tem comentário. Mas eu creio que eu gravar isso aqui, além de me ajudar, eu deixo para a posteridade. Então, se um dia isso aqui cair nas mãos de alguém e ajudar pelo menos uma pessoa, já tô grato. Rapaziada, esse aqui é o nosso 100º vídeo e pra gente marcar aqui esse marco centenário, a gente tem que falar o mesmo assunto do nosso primeiro vídeo. Então, a gente não vai aqui falar de bobeira ou coisa espiritual ou coisa do tipo. A gente vai falar, na verdade agora, de hábito. E eu assisti um podcast aqui do Diário de CEO, do James Clear, que foi o livro que eu me baseei no nosso primeiro vídeo. Então a gente vai entender aqui um pouco mais sobre a visão do autor hoje. Curiosamente, ontem saiu esse podcast, então é algo fresquinho. Vamos continuar fazendo aqui analogias, dizendo que nosso corpo, por exemplo, é nosso hardware e nossa mente é nosso software e coisas do tipo, tá? Porque eu acho que essa analogia é melhor, ainda mais porque a gente vai falar sobre hackear. Então hoje a gente vai hackear o nosso sistema aqui com a ciência dos hábitos atômicos, né? Não podia ser diferente. É o livro do autor. Então, para começar, a gente tem que destruir um mito fundamental aqui, que é a obsessão por metas. Geralmente a sociedade ensina que a gente deve focar no resultado. Por exemplo, a meta de, quero perder 10 quilos, ou quero chegar a tantos seguidores, quero ganhar 1 milhão. Mas a análise desse autor mostra que isso é um erro lógico, é um erro grave. Vencedores e perdedores, eles têm exatamente a mesma meta. Quer dizer, todo atleta olímpico, ele tem a meta de ganhar ouro. Mas se a meta é igual, e não pode ser variável, o que diferencia quem ganha o ouro e de quem chega em 10º lugar? Todos têm o mesmo objetivo, mas a diferença está no sistema, é o que o autor preza. A meta é o destino, só que o sistema é como se fosse o veículo, o carro que vai chegar nesse destino. Se você ignora a meta e foca no sistema, provavelmente você vai chegar lá. Mas se você foca só na meta e ignora o sistema, provavelmente você vai falhar. Então é o seguinte, a gente não sobe o nível do nosso objetivo, a gente deve cair no nível do nosso sistema, no nível do dia a dia. Não é sonhar, dia a dia. Então, vamos entender mais ou menos aqui como esse algoritmo de 4 etapas estimula a gente, governa as ações que a gente toma, cada ação que a gente toma no dia a dia. O primeiro é o estímulo, que seria um gatilho visual, sensorial. O segundo é o desejo, que seria uma interpretação desse gatilho, que seria a vontade de mudar de estado. A terceira seria a resposta. Você tem o gatilho, você tem o desejo, e depois a resposta realmente é a ação, é o que você vai fazer. E o quarto seria a recompensa, que seria o feedback positivo. Então, todo o estímulo que a gente tem gera desejo, gera ação e que gera um resultado. O James Clear propõe, na verdade, 4 leis para a gente mudar esse comportamento. E eu acho isso primoroso. A lei 1, já falei isso 1000 vezes aqui no canal. Torne óbvio. O violão tá ali. Se você quer tocar violão, tu não deve guardar o violão no armário, como eu deixava em cima do armário ali. Você deve deixar no meio do quarto, no meio da sala,
sei lá. Você precisa redesenhar aí teu ambiente pro gatilho ser inevitável. Deixar seu livro do lado da cama. Se o ambiente vai competir aí com a tua força de vontade de levantar e ir lá atrás aqui da minha casa e pegar um livro ou pegar um violão, esquece, o ambiente vai vencer. A lei 2, desejo. Torne atraente, torne o desejo atraente. Você precisa vincular o hábito que você precisa com alguma coisa que você quer fazer. Como o livro. Você quer o livro, então vincula ele com outra coisa que você quer fazer. A lei 3 é a resposta. Torne ele fácil. A preguiça é uma lei quase que física, uma lei... Esquece. A lei do menor esforço é uma lei física, psicológica. O segredo é reduzir essa energia de ativação, essa energia para o movimento. Existe um negócio chamado regra dos 2 minutos, que é, você quer ler um livro, você tem 2 minutos para ir lá pegar. Você quer treinar, você vai lá e tem 2 minutos para ir lá e já calçar o tênis. Em 2 minutos você tem que tomar uma ação que vai ajudar a sair dessa inércia. Você tem 2 minutos, senão, se você deixar mais que isso, esquece. Você vai desistir. Então, você tem que ter em mente de que um hábito precisa, na verdade, ele tem que estar estabelecido ali antes de ser otimizado. Não tem como melhorar uma coisa que não existe. Então, deixa o tênis à vista, já bota logo em 2 minutos e vamos embora correr, por exemplo. A lei 4 é tornar satisfatório. O nosso cérebro, o nosso intelecto, prioriza coisa que tenha recompensa imediata, a dopamina rápida. É como se fosse comer uma coisa doce, etc. Então, o que tem recompensa rápida, geralmente a gente prioriza do que o que vai ter recompensa tardia, como um exercício que você só vai ver daqui a 10 anos o resultado. Então a gente precisa criar mecanismos de recompensa rápida para coisas que você vai ter um comportamento agora. Então, por exemplo, você lê um livro, você tem que se recompensar depois. Ou você vai criar aquele traqueador de hábito, vai marcar um X toda vez que você executar aquilo. Li 10 minutos, vai lá e marca um X. Corri, vai lá e marca um X. Só isso já dá uma descarga dopaminérgica aí no nosso cérebro, que já ajuda, já mostra que a gente foi recompensado. Isso ajuda muito psicologicamente. Mas o que o autor, na verdade, além dessas leis, ele mais prioriza seria uma mudança de identidade. A maioria das pessoas tenta mudar o que elas fazem, né? Mas elas ignoram esse senso de identidade, ignoram quem elas acham que elas são. E isso, na verdade, é a primeira coisa que você tem que mudar. O comportamento nada mais é do que um reflexo da nossa identidade. Se você diz, por exemplo, sei lá, o exemplo que ele dá, eu tô tentando parar de fumar. Você ainda se identifica nessa frase como um fumante. E eu já fumei, por exemplo. Mas se você diz, eu não sou um fumante, e é o que eu digo, tá? Já parei de fumar há muito tempo. O seu software, sua mente já mudou. Cada ação que você toma, tô me ligando, calma aí. Cada ação que você toma te direciona ao tipo de pessoa que tu quer ser. Quer dizer, um treino não vai te fazer um atleta, mas se você mudar a sua identidade e falar que você é um atleta e se agir como atleta, você cada vez mais vai estar se tornando um atleta e adotando sistemas de atletas. Você não vai no dia seguinte correr uma maratona, mas com certeza você vai ter ali mais hábitos de um corredor. Quando esse hábito aí se junta à tua identidade, tua luta não acaba, mas você precisa de muito menos esforço para você chegar onde você quer chegar. Agora a gente vai falar um pouco sobre matemática. Você fazer muito em um dia ou um pouco todo dia é muito melhor. Acho que a gente hoje em dia já sabe disso, né? Acho que hoje em dia, do conteúdo que a gente assiste, a maioria das pessoas diz isso pra gente.
fazer um pouco todo dia, 1% todo dia, do que fazer muito em um dia, é muito melhor. Se você correr pouquinho, 5 km todo dia, talvez você vai ser muito mais bem sucedido e evoluir muito mais do que você correr 40 km uma maratona e depois só daqui a um mês você correr de novo. Então, isso é uma coisa que o autor traz aqui que eu acho que é muito valioso, mas talvez isso já tenha até se tornado um clichê, porque quase todo mundo que trabalha com hábito, com motivação ou com desenvolvimento pessoal vai te dar aí esse protocolo, tá? Então, o que a gente toma nesse vídeo, né? Falei pra caraca, tô aqui falando quase que há 10 minutos. E o que a gente vai tomar? Essas 4 leis, você mudar sua identidade, tentar usar aí um habit tracker, né? Uma coisa para você traquear o tanto que você está fazendo, e mudar, rapaziada. Colocar em ação, sair dessa lei do menor esforço, usar, por exemplo, a regra aí dos 2 minutos. Se você pensar em fazer alguma coisa, você não fica ali, não, vou fazer isso depois, eu fazer aquilo. Não, você tem 2 minutos para fazer, meu irmão. Se você pensou em criar um negócio agora, pega logo o teu PC, abre o site, pronto. Não fala assim, pô, não, deixa eu comer primeiro, depois eu faço. Esquece. Se você pensar em meditar, não vou tomar um café e depois meditar. Esquece isso, medita agora. Senta e medita. Valeu? Rapaziada, vídeo muito especial pra mim. Eu sou muito grato se você está assistindo aí, se você assistiu mais de um vídeo, eu sou muito grato a você, mas também sou muito grato ao YouTube, à vida, por disponibilizar aí essa possibilidade da gente se desenvolver também aqui, explicando. Eu estou, querendo ou não, desenvolvendo aqui um pouco minha oratória, e querendo ou não, eu estou tendo que ler e estudar, e ler mais livros, e assistir mais podcasts, e resumir aqui o podcast para explicar aqui para vocês. E quando eu estou resumindo aqui, eu estou cada vez mais aprendendo, e é o que eu mais gosto de fazer nessa vida, é aprender, é adquirir cada vez mais conhecimento da arte, sabedoria, para que, quem sabe, eu possa ajudar cada vez mais as pessoas. Tamo junto. E vamos pro próximo vídeo, que é o vídeo 101, pô.